Gráfico de uma função. Então, lembremos que uma função é definida pelo seu domínio, contradomínio e pela regra da função, certo? Então, o gráfico da função vai ser originado a partir dos pares ordenados x e y. Esses pares ordenados, eles são calculados a partir da regra da função. Então, lembremos que o valor de x é o primeiro valor, se relaciona com o eixo x, né? E o valor de y é o segundo valor e se relaciona ao eixo y, certo? Como o exemplo que nós temos aqui, nós temos o gráfico aqui em roxinho, né? Esse gráfico é uma reta e é o gráfico da função f de reais em reais, obedecendo a seguinte lei de formação, f de x igual a 3x mais 1, certo? Então, nós temos aqui que o domínio da função são os números reais, aqui. Esses números reais, então, como é o domínio da função, eles se relacionam ao eixo x, então o domínio sempre se relaciona ao eixo x, né? O contradomínio da função também são os números reais, certo? E o contradomínio da função vai se relacionar ao eixo y, ok? Quando nós obedecemos a regra da função 3x mais 1, nós obtemos os pares ordenados, que nas próximas aulas nós iremos aprender a calcular esses pares ordenados. E esses pares ordenados, eles vão originar todos os pontos que estão pertencendo a esse gráfico da função. Na verdade, o gráfico da função nada mais é que a união desses pontos calculados a partir da lei da função, certo? Então, no momento, nós não iremos realizar esses cálculos, mas nas próximas aulas. Então, como nós estávamos falando, o gráfico dessa função f de reais em reais, né, com essa lei de formação, f de x igual a 3x mais 1, é formado por todos os pares ordenados x e y, né, onde x é um número real. Por que x é um número real? Porque o domínio da função é real. Como já falamos, o domínio é correspondente ao eixo x, certo? E y também é um número real, porque y faz parte do contradomínio da função, o qual nós relacionaremos com o eixo y, né? Como já falamos também, todos os pontos que estão sobre esse gráfico, que é uma reta, obedecem à regra de formação da função, que é y igual a 3x mais 1, né? Aqui, por exemplo, observemos os pontos A e C. Aqui tem um errinho, aqui é o ponto C, não o ponto B, né? Então, corrigindo aqui, aqui não é o ponto B, aqui é o ponto C, certo? Então, olha só. O ponto A, se nós observarmos, ele tem coordenadas 1 para x e 4 para y. Então, observe aqui, coordenadas
1 para x e 4 para y, certo? Então, o que nós fazemos? A regra da função diz assim, que y é igual a 3x mais 1, né? Então, o que nós fazemos? Nós sabemos que devemos fazer 3 vezes o valor de x mais 1 para obter o valor de y, né? Então, o que nós fazemos aqui? Eu sei que o valor de x é 1, né? Então, a regra diz 3 vezes o valor de x. Então, 3 vezes 1, 3 e mais 1, 4. Então, obtemos o valor de y. Então, quando x é 1, o y é 4, que confere exatamente com o ponto A que nós temos aqui sobre o gráfico, ok? Aqui também, como nós já falamos, não é ponto B aqui é ponto C, só um erro de digitação aqui, né? Então, observemos o ponto C aqui no gráfico. O ponto C tem coordenada menos 1 para x, então observe aqui, menos 1 para x, certo? E também o ponto C tem coordenada menos 2 para y, né? Conferindo com a nossa coordenada menos 2 para y, certo? Então, novamente, observamos que esse ponto C, ele obedece à regra da função. Por que ele obedece à regra da função? A regra da função é 3 vezes o valor de x, somado com 1, nós obtemos o valor do y. Então, observe aqui, 3 vezes o valor de x, que é menos 1, então, menos 3, né? Menos 3 mais 1 é menos 2, né? Então, quando o valor de x é menos 1, o valor de y é menos 2, que confere com as nossas coordenadas no gráfico, certo? Então, essa explicação foi só para vocês terem uma noção sobre o gráfico das funções, porque no decorrer do desenvolvimento das aulas nós aprenderemos a construir esses gráficos dessas funções, certo?